Prosa Séria, mais um episódio nesse dia especial. Eu sou a Tatiana Botelho e Prosa Séria de cara nova. Eu queria que você ficasse ligadinha aí no nosso Instagram, nos próximos episódios. Claro que temos episódios maravilhosos, né? Que já estão aí no nosso canal do YouTube, mas vamos ter uma cara nova a partir de agora. Eu sei que você vai perceber aí os nossos novos dias. Seja bem-vindo, você que está conosco, e abrimos mais um Prosa Séria. Pois é, gente, estamos aqui de volta com muita alegria no nosso coração e num ambiente novo. Estamos preparando coisas novas para vocês. Quero te convidar a compartilhar, a nos seguir, envia para o seu amigo, como diz minha amiga, para os seus inimigos também. O importante é que seja compartilhado. E hoje nós estamos para o nosso recomeço de cara nova, tudo com excelência aí para vocês. Nós estamos com uma convidada extremamente especial. Ela é da minha terrinha, gente, lá do Ceará. É sabida, é cheia de graça, é cheia de virtude, cheia de bênção. E eu vou deixar ela falar um pouco sobre ela. É a pastora Roberta. Gente, que privilégio poder abrir esse novo tempo aqui, né? Assim, podendo compartilhar um pouco do meu coração com duas mulheres gigantes, lindas por dentro e por fora, né? E me apresentando um pouquinho, sou cearense, né? Sou de Fortaleza, casada com Jorge Coelho já há alguns muitos anos, 15 anos, não, e mãe do Joey, que é uma coisa que eu amo falar que sou, mãe do meu pequeno Joey de 5 anos. Nós somos pastores também da Igreja Toque do Céu. Hoje a gente tem uma em Fortaleza, em Aquiraz. E, na verdade, nossa igreja é uma implantação, né, de quase 4 anos. E a nova igreja tem meses. E, para mim, é um prazer estar vivendo esse novo tempo também com vocês, que, para mim, é um novo tempo também. Olha que alegria. E aqui a gente fala muito sobre superação. Eu acredito que todos nós temos algo que a gente conseguiu superar pela misericórdia de Deus. E às vezes alguém olha e fala assim: meu Deus, que pastora linda, elegante, chique, olha, Loura! loira, Oxe, toda assim linda, receba, mega, papai. ultra super power. Oh, Essa daí não passa problema nenhum. Essa daí vai superar o quê? Mas essa menina, ela tem histórias assim de superação que a gente olha e fala assim, como deu conta? Mas é a graça, né, pastora? verdade. E nós queremos ouvir um pouco sobre o que você já viveu, algumas histórias, algo que Deus te fez superar, porque sozinho a gente nem consegue, mas o Senhor, ele permite a prova, mas ele também dá a vitória. E nós queremos ouvir um pouco sobre a sua história, Amém. algo que pode ser até uma situação que você falou sobre o seu pai, que você viveu, que é tão recente, mas nem isso a dor conseguiu te parar e você decidiu romper para impactar outras pessoas que também às vezes estão vivendo luto. Eu acredito assim que uma coisa que me ajuda muito no caminhar, primeiro eu já recebo todas as qualidades que vocês falaram, né? Mas eu acredito assim que quando nós sabemos que nós carregamos, né, que é o Espírito Santo de Deus, é impossível a gente se ver pequeno. Então eu acredito assim que eu já passei muitas coisas, vou relatar um pouquinho essa minha última dor mais significativa, que foi a perca do meu pai há 6 meses, uma tragédia. Né? Para quem não sabe, meu pai ele faleceu em uma tragédia de trânsito. A gente estava na Páscoa na nossa igreja. E quando ele saiu, né, ele foi né, um carro bateu no carro dele, entrou na preferencial e meu pai com 71 anos teve mais de 10 paradas e mesmo indo para o hospital ele não resistiu. Graças a Deus, convertido, a primeira pessoa a se batizar na nossa igreja, Olha, um grande homem de Deus, lendo a palavra, conhecendo a palavra. Mas eu digo que toda dor, né, assim, principalmente percas de pessoas queridas, no inesperado, é muito doloroso. Mas uma coisa que me ajudou muito, né, até eu brinco, assim, pregando, porque a gente tem que pegar as nossas dores, entender que as nossas dores, quando a gente entrega no Senhor, são convertidas em forças. E eu brinco dizendo assim, gente, eu não sou crente, eu não sou fria, tá, gente, eu sou crente. Porque quando meu pai faleceu segunda-feira, domingo eu já estava no culto, né? Adorando a Deus com dor, juntando os pedaços. E eu falo, eu não sou fria, eu sou crente, né? Por quê? Porque eu acredito que quando nós entendemos o Deus que nós carregamos, nós realmente somos mulheres empoderadas, né? O que é a mulher empoderada? Não é melhor do que o homem, não é porque passa por cima dos homens, não. Mulher empoderada é porque elas carregam o poder do Espírito Santo.
Então, acredito que, para mim, o que me faz vencer continuamente meus leões, porque a gente tem muitos, e eu gosto de brincar, que eu sou meu palhaço, a gente gosta de brincar, né? Eu falo para meus pacientes no consultório, que sou psicóloga, falo para o meu filho, que tem 5 anos, falo para amigos. Quando você tiver em um momento que o mundo quer te engolir, as pessoas querem te engolir, abre os braços para dar trabalho. Você dá Adorei. trabalho, abre os braços para dar trabalho. E eu acho que é isso. Os problemas, eles tentam nos engolir. Eles tentam, muitas vezes, paralisar o nosso ministério, né? Enfraquecer a nossa identidade, enfraquecer o nosso propósito. E na minha vida, o que me faz superar, né? Que a própria palavra superação é superação. Superação quer dizer ter ações, gerar você movimentos contínuos. Eu acredito que é a convicção de quem eu sou em Cristo. Né? Assim, pastoras, quando meu pai faleceu em um acidente horrível de trânsito, eu e meu marido, a gente tinha acabado de sair da igreja, e foi meu irmão, que é médico, estava no interior, e disse, vai lá, o papai está dentro das ferragens, vai Meu lá ajudar Deus. ele. Imagina, né? Você na maior evento do ano da igreja, que para mim eu considero a Páscoa, onde a gente nunca teve tantas pessoas na nossa igreja, foi um momento de muita felicidade, muitas conversões, e você ir lá ver o seu pai dentro das ferragens, praticamente morto. E na hora que meu marido conseguiu tirar ele, porque eu tava com meu bebê no braço, então eu fiquei esse meu quarteirão, que eu acho que é uma cena muito pesada para um neto ver seu avô. Eu lembro que na ambulância, né, ele tendo várias paradas, a gente começou a gerar realmente em fé, assim, oração, buscando a Deus e girando ao redor da ambulância, clamando ao Senhor, realmente um milagre. Interessante que depois de mais de meia hora de oração, ele voltou. E aí todo mundo, ele voltou e tudo, enfim. E na madrugada ele faleceu. E depois eu perguntei para o Espírito Santo, Deus, eu não estou querendo entender nada. Eu só quero, assim, que o Senhor fale comigo, qual é o meu próximo passo. E aí ele falou muito claro assim, filha, quando você orou, eu lhe ouvi. Seu pai voltou para fortalecer a sua fé, a fé do seu marido, toda a rua, que tinha muitas pessoas na rua. Mas eu quero te dizer que na sua vida, na vida do seu pai, vai se cumpriu a minha vontade. E eu acredito que é isso. A superação é a gente não entender Deus, mas entender que tudo está no controle dele. Amém. Foge do nosso, né, pastora É Tati? assim. Pastora Socorro, foge do nosso. É. Mas não foge do controle dele. E aí a superação é isso. Ela gera em você ações e movimentos. E aquilo que veio provavelmente, aparentemente, para me matar, que foi tipo assim, perder um pai, ficar com uma mãe idosa para cuidar, um irmão doente mental, um filhinho de 5 anos, consultório, 2 igrejas. O Espírito Santo falou, sabe o que é para mim? Pois eu vou tratar você e usar você para obras maiores. Porque, Roberta, a gente só sabe a nossa capacidade de ser esticado quando a gente é esticado. Pega uma liga. Uma liga você bota 5 canetas, parece que ela só amarra 5 canetas. Quando estica mais um pouquinho, Cabe mais. cabe 10. É E eu já isso. fiz um teste, pastora Tati. Já coloquei 100 canetas em uma liga. O que é que o Espírito Santo quis dizer para mim? Você só queria botar 5 canetas. Mas você vai passando pelas dores, eu vou lhe experimentando, e quando você menos imaginar, você vai ver a capacidade que eu estou desenvolvendo em você e lhe mostrando através das dores que você está superando. Pastora, que coisa linda, hein? É a nossa capacidade, né? Capacidade de carga. Eu sou engenheira civil e a gente sabe que todo material ele tem uma capacidade de carga. E o ser humano não é diferente, né? Isso. Nós temos uma capacidade, Deus sabe a capacidade que a gente tem. Deus sabe até onde a gente consegue ir, né? E se Ele faz, e se Ele permite, a gente precisa entender que Ele continua sendo Deus na vida da gente. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. 6 meses que seu pai se foi, você é psicóloga. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o luto. Porque, assim, você está aqui em Brasília, 6 meses, né? Antes estávamos conversando, antes de entrarmos, né? Aqui, você falando, olha, meu pai tinha 71 anos de idade, cheio de vigor, cheio de vida, né? E, de repente, ele foi. Entendemos que, né? Vocês, que foi a vontade do Senhor e o tempo para o seu pai. Mas, assim, eu sei que você é uma profissional da saúde, mas me diga, assim, a Roberta como pessoa, como é que você está conseguindo lidar com este luto? Pronto, eu acho que uma coisa que me ajudou muito, até encorajando quem está assistindo, porque eu acredito que é uma construção, né? O luto é uma construção.
Tem pessoas que passam por uma perca e elas conseguem ressignificar em um mês. Não é deixar de sentir a dor, a saudade. E eu conversei com muitas pessoas que estão vivendo dores e falaram, pastora, minha mãe já faleceu há 2 anos e eu ainda estou com depressão. Então, assim, eu nunca gosto de colocar o meu exemplo como único. Para mim, deu certo. Mas no consultório, atendendo como psicóloga, agora bem mais pela ciência, eu acredito que o luto precisa ser vivido. Mas tem a ver também com a rotina e a história de vida de cada um. Sim. Como eu tinha e tenho um filho de 5 anos, uma mãe que é idosa e ela está com os esquecimentos, tem algumas fragilidades de saúde, algumas muitas fragilidades de saúde. E eu tenho um irmão doente mental e eles precisam de mim. Eu acredito que quando nós entendemos que pessoas precisam de nós, eu acho que é uma força também motriz para a gente ter que continuar. Eu também peguei, pastoras, as minhas reservas. Porque eu acho que é isso também que faz com que as pessoas não tenham, assim, bagagens boas para os lutos, para as dores, é que elas não criam reservas. Reservas espirituais, emocionais, físicas. Ai, que fantástico. Aí, na primeira doença, elas vão... Paralisa. Ficam muito grave, né? Na primeira rejeição, elas choram muito. Na primeira perca, elas colocam a fé em prova, né? É testado. E eu acho que, para mim, o que me ajudou foi na hora o Espírito Santo dizer, agora pode abrir a mochila, né? Vamos ver qual o tamanho da que sua fala fé. fantástica. Qual o tamanho da Tremendo. sua fé? Eu quero ver aí tudo que você leu da minha palavra. Agora eu queria que você trouxesse à memória, Roberta, todo o seu tempo no meu secreto. Tantas vezes que eu te trouxe regozijo, tantas vezes que eu te trouxe sopro de vida. Agora, filhinha, é a hora que você realmente precisa abrir a sua bagagem. Por isso que eu encorajo as pessoas ter realmente reservas, né? Aí quando o marido falar uma coisa que você não gostar, você pode até entristecer, ficar chateado, mas você vai olhar e dizer assim, mas eu tô com esse homem há 15 anos, quantos bons momentos eu também não vivi? E aí por isso que o casamento não acaba, porque você traz à memória as reservas de momentos bons, quem comeu 10 quilos de sal com você. Então eu acredito que um passo para viver o luto de uma forma saudável, é claro, vai doer, mas você abrir sua mochila, né? De tudo que você conhece da palavra, trazer também as memórias boas, de bons momentos que você viveu com aquela pessoa, né? No caso do meu pai, eu vivi muitos bons momentos, onde eu realmente também entreguei em vida tudo que eu pude entregar. Isso é. Lutos bem vividos também tem a ver com como você vive Eu aqui na acredito. Terra. Então, como eu abracei ele, como eu amei, como eu fiz a melhor comida, como eu realmente entreguei flores para ele em vida, eu acredito que quando ele faleceu, doeu, mas eu entendi que o meu tempo com ele era um tempo de verdade. E aqui eu não estou querendo gerar culpa em você, se talvez você ainda não está vivendo de verdade. Mas eu quero dizer assim, para você que tem um parente vivo, alguém que você ama muito, e você não beija beijando, abraça abraçando, sempre amanhã eu te ligo, depois da manhã eu acho que as pessoas elas precisam valorizar pessoas e tratar coisas como coisas. Porque aí quando a gente coloca tudo no lugar certo, pastoras, eu acredito que quando você vai viver um luto, você entende assim, mas eu vivi muita coisa quando eu era vivo. Né? Porque as pessoas elas não gastam tempo isso com o outro, mesmo. não colocam as pessoas no lugar certo. E quando morre, é muita culpa, é muito Pastora. remorso, né, pastora? É sim. É muito É. ressentimento. É sim. E teve uma coisa que você tinha falado para mim, que ele era seu melhor amigo. Grande amigo, é. E, tipo, ele tinha a função de cuidar da sua mãe, de cuidar do seu irmão, né, que é enfermo, que é doente, É, a sua mãe que já estava com algumas dificuldades. Então, assim, ele cuidava de tudo. E tudo. você estava ali com seu melhor amigo, ele vibrava com as suas conquistas, né? E de repente isso acaba. Eu acho que foi, tipo, você já falou sobre viver o luto, mas foi como se fosse uma pancada. E muitas vezes a gente prega com tanta força, com tanto equilíbrio quando se trata dos outros. E quando vem para a gente, né, que você até tinha compartilhado comigo, um momento que quando você estava na igreja, Deus mandou você levantar as mãos. E você ficava com a mão assim, né? E Sim, ele meia falava mão. meia mão. E quem está de fora muitas vezes não entende, não entende, mas existe um propósito também. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência que você viveu. Meu pai faleceu segunda, na quarta tem culto na igreja, eu tive que ficar com a minha mãe arrumando a casa dela, porque ela não tinha
ela perdeu um pouco o domínio da vida dela. Então, meu pai sabia de bancos, sabia de documentações, ela meio que, infelizmente, terceirizou um pouco a vida dela para ele. Pela idade, por 40 e poucos anos com filho doente mental, cada um com as suas dores. Sim. E aí eu fui na casa dela organizar, que é um homem difícil, né? Tirar as roupas dele, doar, organizar a casa dela até para encontrar documentos, coisas que ela também não sabia. E aí eu lembro que Deus mandou muito grande, que é você tirar as roupas do seu pai, né? Do closet, organizar tudo, enfim. E aí eu lembro que eu falei para o Espírito Santo assim, tá doendo muito e o céu tá meio escuro. Eu não estou entendendo nada, eu só preciso ter certeza que o Senhor está comigo. E aí o Espírito Santo falou, filha, vou lhe dar uma noite renovadora. Não precisa tomar medicação. Durma. Porque o pessoal falava, quer tomar um remédio? Quer tomar um remédio? Eu falo, se precisar eu tomo, nada contra. Mas eu vou dormir. De manhã o Espírito Santo falou, eu lhe dei uma permissão de viver segunda, terça e quarta sentindo toda a dor. Mas eu quero te dizer que eu habito em você e hoje eu já lhe levanto para viver uma nova estação. Vai bater a saudade, mas a dor que você sentiu desse jeito só serão 3 dias. E aí eu peguei aquilo ali. E aí quando meu irmão foi me deixar em casa, o meu irmão que mora fora, ele falou assim, ei, irmã, tem uma coisa para te dizer. Não sabia da experiência que eu tinha tido com o Espírito Santo. Falou, eu quero dizer que se o papai estivesse vivo, ele queria ele continuar lhe vendo grande. Uma grande pastora, uma grande psicóloga, uma grande mãe. Fui falando meus papéis, meus lugares que eu ocupo, né? E também ele me quer um grande cirurgião, um grande pai, né? Que ele tem 3 filhos, enfim. E aquilo ali juntou com o que o Espírito Santo falou, né? Deus falou e alguém muito representativo, que é meu irmão aqui na Terra. E eu disse, é isso aí, vou me apegar. E no domingo fui pro culto. Só, pastoras, que eu fui pro culto juntando os pedaços. Que as pessoas acham que o luto é isso, é ficar muito bom para viver. E eu acredito que tem coisas que nós sentimos e fazemos, e eu acredito que tem coisas que nós fazemos para sentir. Então, eu me posicionei, peguei minha bagagem, abri, peguei ali, fortaleci minha fé, peguei o que o Espírito Santo falou e não pestanejei, apeguei aquilo ali e fui para o culto domingo. Só que quando eu estava no culto, o bracinho não levantava, era dor demais. Logo ele sentava do meu lado, eu ficava, ô Jesus, cadê ele, né? E aí a mão não levantava, aí o Espírito Santo falou, filha, levanta os braços. Tem coisa que é de fora para dentro. E tem coisa que é de dentro para fora. E aí eu levantei, continuei adorando, juntando os pedaços e tudo. E aí, numa reunião de mulheres, na outra semana, que eu fui de um grupo de 20, 25 mulheres, que na nossa igreja a gente chama nuvens, né? Que são GC, células, enfim. Eu peguei e falei, eu preciso estar aqui. E aí continuei dando meu testemunho de fé, de coragem e tudo. E aí uma menina falou, pastor, eu queria falar com você. Eu estava assistindo o culto na minha casa e eu queria pedir desculpa a você e ao Senhor. Eu disse, eita, papai. É porque quando eu vi os seus braços levantando, eu falei, ela perdeu o pai há poucos dias e adora Jesus. E eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. E não fui pro culto. Não fui te adorar, Jesus. Então, Roberto, estou com vergonha do meu posicionamento aqui na Terra. Meu Deus. E aí a outra ouviu o relato dessa e disse, pois, Roberto, queria dizer para você que minha mãe morreu há 2 anos e eu ainda estou chorando a mesma dor e não ressignifiquei o meu luto. Preciso ressignificar isso. E aí, foi tantos relatos que eu falei, meu Deus, o Senhor não desperdiça nada, pastoras. Ele falou, levanta o braço. Por isso que eu digo, a gente vai passar várias dores. Superação, já gravei podcast falando das minhas superações, eu fico, meu Deus, como eu levei lapada, não tem quem diga, quem vê o rosto não vê a dor. E tem dias, quando eu vim pregar agora aqui, que eu tô em Brasília, que o negócio que é chique, eu vim pregar aqui numa conferência, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Eu disse, papai, vou para a minha primeira conferência fora do Ceará, que eu só preguei uma no Canadá, mas faz tempo. E agora em Brasília, eu acredito que é um novo tempo na minha vida. E o Espírito Santo falou, pois pega o rodo e junta todas as tuas dores. Coloca tudo dentro de uma sacola e vai para aquele lugar, porque aquilo que não te matou vai fortalecer muitas pessoas. Meu Deus. A perca do seu pai, o eclâmpsia pós-parto, um diagnóstico aos 18 anos, todas as coisas que eram para te parar, filha, está formando você, uma grande mulher de Deus, convicta, que sabe quem está carregando, e por causa do que você superou, vai fazer com que muitas mulheres, homens, famílias possam se levantar. Então, eu quero te dizer que você está me assistindo aqui. Eu já estou entregando, pastora. Você que está me assistindo. Essa dor não é para te matar, nem para te paralisar. Eu gosto de dizer, sou repetitiva, as nossas dores formam as nossas forças. Amém.
Uau. Resumindo, estou aqui em Brasília contando o testemunho em um ano difícil, onde Deus mais tratou a minha identidade e meu propósito. Pastora, eu de fato, assim, eu costumo falar isso no prosa, né? Eu sou muito apaixonada por histórias de superação, superação, né? Eu sou muito apaixonada porque Você tem é, vários, né? eu tenho alguns. Algumas, né, pastor? A gente observa o quanto o posicionamento do ser humano ele interfere no que ele vai viver, né? É de fato não, assim, muitas vezes, às vezes eu olho para mim e falo, gente, como que eu consegui passar algumas coisas? Como que eu consegui chegar até aqui, né? E aí quando você diz assim, olha, junta aí a bagagem, você falou sobre a reserva, né? É olhar para ver como Deus já fez na vida da gente. Outro dia eu estava até falando com uma pessoa, né, sobre, acho que eu fiz uma live essa semana e estava falando sobre isso. Gente, os dias maus, eles vêm sobre nós. E já passamos vários. E assim, eu não me iludo de achar que acabaram. É. Eu não me iludo. Mas eu gostei dessa sua palavra e vou levá-la para sempre. Amém, pastora. Reserva. Eu preciso ter uma reserva em Deus para viver o que Deus tem para mim, seja de bom ou de mal. Fala um pouquinho para a gente dessa sua superação com relação a esse parto. O eclâmpsia. Pronto. O meu filho, por uma decisão familiar, meio do meu marido, a gente acabou tendo um filho um pouquinho mais tarde. Então, o Joey, eu engravidei com 34 para 35 anos e tive ele com 35. Não que quem tem 35 tá tarde, tá? Mas eu optei um pouquinho mais tarde, depois dos 30. Só tenho o Joey. E aí eu tive uma gravidez maravilhosa, assim. Eu sempre me cuidei, me alimentava relativamente bem, treinava e tudo. E para ter noção, eu trabalhei até 11 da noite. E tive o Joey no outro dia, né? Você vê a saúde da pessoa, super tranquila. Só que aí o Joey veio no auge da pandemia, né? Meu filho tem 5 anos, ele nasceu em maio, onde tudo estourou. Foi abril, março para abril, e aí ele nasceu em maio. E aí, realmente, assim, Deus já tinha falado comigo assim, filha, tenha o Joey cesárea, tenha um cesárea. E eu queria ter normal, só que eu ouvi a voz do Espírito Santo. E aí, meu irmão, orando, falou, irmã, não sei por quê, mas Deus mandou eu te dizer que tem que ser cesárea. Eu disse, tá tudo entendido. Ele falou comigo. Fiquei só no coração e falou com meu irmão. E aí, tive uma cesárea. E aí, tudo ok. Gravidez ok, parto maravilhoso. Resumindo, tudo bem. Quando eu fui para casa, eu comecei a ter umas dores de cabeça, mas o pessoal falou, é normal, porque tem os efeitos pós-hack, pós... E normal, 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 mas vendo as pernas inchadas, achando estranho. Só que aí, como minha mãe era idosa e meu pai, naquela época, eles eram, né, são ainda grupo de risco, então, eu não tive tanto, assim, um apoio familiar, né? Pelo contrário, eles tinham que ficar escondidinho para poder ficar vivos, né? Aquele pânico todo. Sim, sim. E aí, resumindo a história, meu irmão médico, né? Muito nativa, né? E tudo. Então, eu fui, não é nada. E aí, vamos ser sinceros, dentro daquele caos, falar de uma dor de cabeça era besteira, gente. Era Sim. mesmo, verdade. E a minha médica, é isso mesmo, não é nada demais. Então, resumindo, quando foi no 11º dia, eu tive a maior dor de cabeça da vida. E aí, falei, Jorge, minha dor de cabeça tá muito grande, que é meu marido. Aí ele me dá aí o Joey. Pediu o Joey de 11 dias e botou no braço. Quando ele pega o Joey, eu sento no sofá e eu tenho convulsões. Resumindo, nessa convulsão, perdi a memória por mais de 2 horas. Fiquei internada. E aí, depois, tive uma alta sem saber muito bem. A minha taxa de magnésio estava alta. Eu tive muitos problemas, perdi a memória. E o pessoal perguntando, eu não lembrava. É uma sensação muito ruim perder a memória. Muito ruim mesmo. Só lembrava que o Joey era meu filho e que o Jorge era meu marido, mas nada. E aí, depois, eu fui para casa, já com a memória tinha voltado, a taxa de magnésio estava muito alta. E aí, a dor de cabeça veio de novo, fui internada novamente. Né? Então, assim, ali eu vi como nós somos finitos. Quando você chega perto da morte. Porque aí um falou, você teve uma vasoconstricção. O outro falou, não, você teve um eclâmpsia pós-parto. Eu sei que, na verdade, eu falo que eu tive os dois. Porque como eles não definiram, cada médico dizia uma coisa, eu falei, eu tive os dois. Só que eu ainda fiquei, mesmo como pastora, psicóloga, tudo que a gente ocupa, que não quer dizer nada, na verdade, a gente é filho de Deus, dependente mesmo da graça e misericórdia dele. Nesses 4 dias no hospital e depois mais 2 dias, eu vi como nós somos pequenos e como se tirar Jesus de nós não sobra nada. E aí é interessante, né? Assim, porque depois que eu peguei o Joey no braço, já com uns 20, 21 dias, eu ainda fiquei um pouco traumatizada, porque o puerpério já é doloroso. E depois de quase ter morrido, um filho no braço e incertezas das dores, eu tinha medo de subir a escada e ter
uma convulsão. Ser sincera, eu tive medo até de botar meu filho no braço. É tanto que nos primeiros dias, eu colocava muito ele nos braços, sentada. Porque se ele caísse no chão, né? Uma queda. E eu notava as pessoas perto de mim com um pouco de medo. E aí eu tomei muitos contrastes, fiz muitos exames, então eu não pude amamentar. Aí interrompeu a amamentação, me culpava, depois eu voltei a amamentar. E aí é um misto de um monte de coisas. E aí eu olhei novamente para o céu e disse, Papai do céu, tô entendendo nada. Minha vida toda foi praticamente estudar, ir para a igreja, me converti. Só faço bem, gravidez maravilhosa, nunca tive problema de saúde. Eu não estou entendendo o que é que o senhor quer fazer. Aí fiquei mais ou menos um mês, porque é importante quando você passa dores. A superação não quer dizer que você tem que dar resposta para as pessoas em um dia. Eu precisei de um tempo para organizar. O problema das pessoas é isso, elas superam muito rápido, mas muitas vezes não superam. Elas querem dizer para o outro que estão bem. Ai, E eu não quis dizer para ninguém que estava bem. Falava para meu marido, tô com medo, tô com barulhos na minha mente. E mesmo com fé, mesmo sendo uma mulher de Deus, eu ficava com receio de ficar com meu filho no braço. E o Espírito Santo falou, filha, você tem que ter o seu tempo de superar. E aí o pessoal vai pregar, pastora, não sei o quê. Eu disse, não. E aí foi mais ou menos um mês e meio. Não, grava live, grava um testemunho, fala para a igreja. Na época nós congregávamos com igreja, né? E cuidávamos de uma igreja de, sei lá, uns 1.500 membros, igreja forte. Fale, você deve satisfação, né? Tem aquela cobrança. aham. E Sim, eu falei, sim. meu Deus, eu não devo nada. Tá tudo pago já pelo Senhor, eu não devo nada. E aí eu me permiti digerir aquela dor, digerir várias coisas. E aí eu lembro que foi mais ou menos com uns 2 meses, 1 mês e meio a 2, que eu comecei a falar das inseguranças, dos meus próximos passos. Aí foi quando o Espírito Santo falou, agora você está preparado. Pode falar. Porque agora virou um testemunho. Porque antes ainda não era testemunho. Não tinha sido gerado esse testemunho em você. Porque tudo é de dentro para fora. Primeiro tem que ser gerado em você, para o que gera em você transborde no outro. Por isso que as pessoas, às vezes, não têm credibilidade, porque elas não vivem o que elas estão pregando. Ou o testemunho é mais para testemunho do que para testemunho. Porque nem ela acredita no que ela No que viveu, de nem fato. ela vê propósito no que ela viveu. Aí é tão doido, porque minha primeira pregação, depois que eu tive o eclâmpsia pós-parto, foi Deus proverá. E aí eu preguei isso, vi verdade, e Deus falou, filha, pode usar as suas dores. Porque o que o diabo quer é calar você. Porque você, calada, não vai gerar impacto nem mudança em ninguém. Mas o que eu vou fazer é, curei você, e depois de curada, no meio do processo, eu vou te ajudar no processo de muitas pessoas. E aí eu falo do eclâmpsia para muitas mulheres, falo do eclâmpsia no púlpito. Sempre uso as dores que eu superei, estou superando. Né? Então, assim, eu acredito que quando a gente entende realmente o propósito de Deus, a gente não tem vergonha, culpa, mas pelo contrário, a gente entende que o Senhor sempre esteve lá. Em todos os detalhes, né? Cuidando de tudo. O meu mais novo eu tive eclâmpsia pós-parto, Do Heitor? do Heitor. Quase Eu nem morri. Ai, Tive eclâmpsia pós-parto. É muito Uma pesado, dor de né? cabeça Deus. absurda. Né? Dor de Os cabeça. pés muito inchados e a Inchados. princípio ninguém entendia o que que eu tinha. Foi meio o que você passou, pastora. Fui no cardiologista, é só uma dor de cabeça, sabe, uma retenção talvez de líquido, mas eu estava no processo do eclâmpsia e foi bem doloroso. Meu Não é uma Deus. coisa fácil, não. Mas vencemos, pastora. Amém. Estamos aqui Né? gravando Seu o podcast. bebê tá aí, o meu tá cá, né? Meu Heitor já tem 12 anos. Joizinho vai fazer 6. Olha que coisa gostosa. E o nome dele é Deus proverá, Deus te acrescentará, Deus te fará crescer. O nome dele já é profético, né? Olha Bênção. isso. E depois que você viveu tudo isso, sempre tem alguém que precisa ouvir uma história nossa, algo que aconteceu com a gente. Porque as pessoas acabam tendo a gente como referência em muitas coisas. E às vezes eu vejo assim que Deus, você vê, quando ele queria fazer algo com o povo de Israel, ele pegava um profeta, fazia o profeta passar algumas situações para o povo entender a forma que ele estava agindo. E eu acredito que quem se dispõe para a obra de Deus está disposto a tudo, né? Quem coloca o coração na obra está disposto a ser usado como instrumento. Eu também já vivi várias situações, várias superações, e eu acredito que até Jesus voltar, a nossa história vai ser essa. Mas, voltando para a sua história, são várias situações que você já viveu, pastora, e essa situação do filho,
acaba que é muito desejado, até porque vocês esperaram um tempo, teve um Isso. processo, a gravidez foi uma bênção, tudo tranquilo, depois de repente veio essa situação que abalou todo mundo, você passou em média quanto tempo para voltar, Se restabelecer, se exatamente, Eu ressignificar. tive o a eclampse com memória. 11 dias do Joey nascido, e eu posso dizer assim, organizada. Claro, em vez de quando querem desorganizar, que nós somos humanos, Sim. eu acredito que foi uns 2 meses e meio, pastora. 2 meses e meio, mesmo sendo pastora, mesmo sendo psicóloga. Sim. E assim, interessante, não era chorando, não era negligenciando meu tempo com Deus, era ainda meio bagunçada por dentro. Como se eu ainda não estivesse entendendo. E o Espírito Santo falou, filha, dentro do que você é e da sua personalidade, eu precisei também fazer com que você perdesse o controle, porque é uma característica minha que eu estou me curando, acho que a minha nota está 6,5 ainda, que é o controle. Eu gosto muito, não do outro, eu gosto muito de controlar a minha vida no sentido de rotina, de planilha, de planejamento, de tipo assim, meus próximos 10 dias, porque é consultório, é menina, e eu digo que se eu não for organizada, não dá conta, é só porque eu tenho vontade de fazer mais coisa pro Papai do Céu. Então, se eu não organizar a rotina, eu não dou conta. É tanto que o pessoal diz, Roberto, se chamar no dia, nunca dá. Sempre tem um casamento, uma visita, uma reunião, um consultório. Dá tempo, tá? Meu sonho é a pessoa dizer, vamos agora pra praia, eu digo, tá aqui, botei o maiô e vou, né? Às Aham. vezes não dá, às vezes dá, mas na maioria das vezes não dá. Mas Deus sabe que isso também é para que a gente possa ser mais útil no reino, ser uma mãe melhor, Sim. cuidar da casa, um monte de coisa, né? Então, eu acredito que Deus também fez com que eu vivesse 2 meses e meio a 3. Também isso, assim, como é que vai ser tua tarde? Não sei, porque eu não sei se a enxaqueca vem de novo. Como é que vai ser tua noite? Não sei, porque eu não sei se eu vou conseguir dormir, que eu fiquei um pouquinho com ansiedade, daquele medo de passar mal sozinha, porque eu já ficava com o Joey, recém-nascido, e eu tinha que dormir uma noite toda, porque a vasoconstricção, ela exige de você dormir bem, para meio que... É como se fosse, eu não sei explicar muito, como se fosse um sangramento. E aí depois eu consegui um excelente neurologista de UTI, tudo, fiz todos os exames, ele falou, Roberta, você está totalmente curada, talvez um pouco traumatizada, porque é Sim. realmente uma coisa séria, mas se você quiser ter até outro filho, pode ter, porque é muito difícil um raio cair no mesmo, 2 vezes no mesmo lugar. E aí eu até fiquei com muita vontade de ter outro filho e tudo, até tentei ter filho novamente, mas aí meu pai infelizmente faleceu, foi no período que eu tinha liberado, esse rato com 2 meninos, minha mãe e meu irmão, né? Entendi que meu ciclo em relação a ter muito filho espiritual, mas assim, levou um tempo. E às vezes ainda vem a memória assim que eu vivi, meu Deus, como foi traumático. Como foi doloroso, mas nunca no sentido do sentimento, mas de onde Deus me tirou. E assim, gente, de verdade, não sendo a super mulher, tá? O sentimento de que Deus sempre esteve comigo. Quando eu estava na sala do hospital, que a médica falou assim, você tem Covid, mesmo que você diga que não tem. Eu disse, meu Deus, mas os exames tudo negativo. Ela não deve ser um falso negativo. Olha. Aí a pessoa que estava me acompanhando falou, vou embora, Roberta, porque tu tá com Covid, não posso ficar. Meu Deus. Então, eu fiquei com a memória ruim, né? Meu filho com 11 dias. Meu Deus, gente, uma sensação que... Aí, eu perdi muita memória. E aí, quando eu me levantei, eu não tinha força nos pés. Aí, eu caí no chão, fiquei toda ensanguentada. E aí, eu ainda consegui subir na maca e ligar pro meu marido. E disse, Jorge, não é falta de fé. Me lembro quando eu falei. Eu acho que eu vou morrer hoje. Meu Deus. Uma sensação, assim, que eu não tô mais organizando minha mente. E a enfermeira vem um pouco grosseira. Vai, Roberta, por que você se levantou? Assim, o trato meio ruim. A pessoa que estava comigo foi embora. E na hora, eu no chão, assim, ensanguentada, porque tinha saído, né, o acesso. Eu olhei pro céu e Deus disse, eu estou com você, filha. Você precisa ter essa convicção. Dá um jeito de subir nessa maca, mesmo sem perna, porque não tinha perna. O magnésio era para estar 8, estava 48, e eu não conseguia dar o comando pro corpo. É como se eu não fosse a dona do meu corpo. É meio doido. E aí eu liguei pro meu irmão, eu acho que eu não vou conseguir ficar viva, não é falta de fé. Estou muito desorganizada. E ele falou, vou ir, deve ser o magnésio médico, né? Isso aqui. Chegou, tirou o acesso que eu estava aqui na parte genital. Eu não sei nem detalhes. Ele foi lá, sacudiu, chamou o médico lá, o meu tio, o plantão estava meio abandonado, porque eles estavam tudo no Covid. Enfim, gente, eu não sei nem consigo detalhes, que já faz mais Você tá de 5 vivendo anos. um caos dentro de um caos. Um caos, pastora. E aí, meu irmão conseguiu, né? Ela não tá com Covid, tal. Foi um anjo, assim, me ajudou de todo jeito. Ali ele foi com o médico, mas foi com o irmão. Foi, eu vou te ajudar. E aí eu consegui ser transferida, que eu tava tendo um tratamento como se fosse perto de morrer, com Covid que eu não tava. E eu fui pra uma ala, tipo assim, né? Ela só é uma porpério, né? Tipo assim, teve filho agora.
o magnésio tá alto, vamos baixar isso aqui, ela vai voltar. E fui voltando para a vida, fui sentindo minhas pernas. E aí Deus mandou olhar de novo pro céu. Disse assim, eu sei que sua mãe não tá aqui, eu sei que seu pai não tá aqui. Eu sei que o seu marido tá com um bebê de 2, 3 dias no braço, tentando, bichinho, organizar. Sabe se dava leite, não sabe? Menino, homem, né? E aí ele olhou, olha pro céu, eu olhei. Ele falou, você não precisa me ver, você precisa me sentir. Eu estou com você, Roberta. Uau. Isso daqui não vai lhe matar. Você vai usar isso como testemunho. Eu vou te fortalecer. Aí meu irmão chegou de novo lá, irmã, você vai ficar só. Eu disse, não, Deus está comigo. Mas aí pagou uma cuidadora. Aí parece assim que as portas vão escancarando, né? As coisas vão se É, ajustando. pastora, vão se ajustando. E eu nem precisei muito da cuidadora, que eu já estava com mais força, mas estava ali me olhando e tudo. Passei 2 dias. Depois o médico chegou, não, Roberto, você está bem. E o médico que me atendeu disse, a minha esposa também teve uma vasoconstricção cerebral quando teve o bebê. Eu conheço tudo que você está vivendo. Não é doido? Até um médico plantonista, Já a tendo mulher teve uma a mesma dor experiência. que eu. E eu falei, Deus, eu sei que isso não é coincidência. E o Senhor disse, filho, isso é meu zelo. Você precisou passar por tudo, não tente entender nada, mas você não pode esquecer que do jeito que eu tive com Josué, mesmo ele com medo, desanimado, sem achar que ia conseguir, quando ele teve a convicção de que eu estava com ele, nunca iria abandoná-lo, né? E aí eu fui pegando a palavra que fala em Salmos 56, quando fala, quando você tiver com medo, confie em mim. E aí foi quando Deus começou a trazer versículos, passagem, pessoas. E eu disse, meu irmão, a palavra fala que Deus é o mesmo. Então, se ele não muda, se ele teve com Esté, se ele teve com Ruth, com tantas pessoas, ele está aqui dentro desse hospital. Minha mão não pode soltar a mão dele. Meu Deus. E eu vou me aproximar dele, que é o que fala em Tiago, aproxime-se do Senhor, que ele se aproxima de você. Então, não se preocupe que eu vou mudar seu cenário. Aí, resumindo, gente, no começo, é como uma fatia de bolo, né? Ele não entrega o bolo todo, é só uma fatia. Eu estava tentando organizar como uma pessoa que só vive para pregar a palavra, no sonho, que toda mulher sonha em ser mãe. E quando ela tem um filho, ela sonha em cuidar do filho, né? E eu fiquei, meu Deus, já tinha agendado aquelas fotinhas do bebê recém-nascido programada, pastoras. Tudo organizadinho e tudo frustrado, muita coisa frustrada. Inclusive, poder carregar o meu filho nos braços. E Deus falou, Eita, filha, meu Deus, que história, viu? E, amiga, a gente já está partindo para o final com uma conversa, uma prosa séria, mas abençoadíssima. Eu quero te perguntar uma coisa. Primeiro, pastor, antes da gente acabar, nós já estamos acabando, né? oh, É uma pena, gente, né? muito Ai, muito rápido. rápido. Assim, saber que você é um profissional de saúde, saber que você é uma pastora, saber que você é essa grande mulher e te ver te entendendo que você também tem a fragilidade do ser humano, né? Porque muitas vezes as pessoas nos olham como essa super mulher de fato. A gente tá, né? A gente mete um cabelo, põe um blush, um batom vermelho, sobe no altar, ou prega para alguém, ou visita alguém. E de fato as pessoas acham que a nossa vida é essa perfeição, que muitas vezes no sorriso a gente leva a elas. Mas não é isso. Então te ver, né, percebendo que há uma fragilidade e você não esconde isso. Assim, para mim foi muito prazeroso te conhecer nessa Amém, noite. pastor. Agora, para a gente terminar, eu quero te fazer né, eu quero que você fale para nós algo. Dê um conselho para mim, dê um conselho para nós, dê um conselho para o nosso público que talvez esteja passando situações difíceis. Como a gente procede? O que eu vejo assim é que problemas e situações difíceis a gente sempre vai viver. Eu acredito assim que o mundo jaz no maligno, é quase impossível que a gente não carregue alguma dor e passe por alguma dificuldade. Eu gosto até muito de um livro da Brené Brown que ela fala Coragem de Ser Imperfeitos. Porque nós vivemos momentos muito vulneráveis. Um conselho que eu daria é que você se permita ser vulnerável. O permitir ser vulnerável não quer dizer que você não tenha fé, que você seja uma mulher sem coragem, um homem, não tem nada a ver. Eu acho que é dar um nome à dor, à situação. E entender que você não precisa passar por cima da dificuldade, você precisa viver aquela dor. Mas você não precisa permanecer no deserto. Deserto é uma passagem. As pessoas, elas carregam a dor como estado permanente. Ou elas passam por cima, então eu vejo muito extremo. Ou elas lambem feridas a vida toda, ou elas passam por cima. Do jeito que o sucesso de ontem não serve mais para hoje, a dor de ontem ela pode ser superada e nós podemos passar a dor de ontem.
É tanto que eu falo muito, eu não gosto que ninguém sinta pena de mim. Porque Deus, ele não quer gerar pena nas pessoas, ele gera compaixão e ele gera admiração. Uau! É tanto que eu uso muito o púlpito para falar dos meus pontos de vulnerabilidade, porque quando nós somos de verdade, as pessoas são libertas. Então, Deus não espera de vocês, de mim, testemunho perfeito. Ele espera testemunhos verdadeiros, que foram realmente, assim, onde as pessoas olham o toque de Deus. Então, eu acredito, assim, que quando a gente entende o Deus que nós carregamos, a gente entende que mesmo com incapacidades, vulnerabilidades, dores, vergonhas, a gente convida o Espírito Santo a fazer o que ele tem que fazer e a obra dele é boa, agradável e perfeita. É verdade. E aí ele faz um recomeço, né? E eu também gosto de dizer que as dores, elas são oportunidades da gente recomeçar. Acredito nisso. Só que as pessoas acham, pastora Tati, Socorro, que recomeçar é começar do zero. Não é. Recomeçar é começar diferente. Então, acredito que as dores é isso. Elas são oportunidades de Deus operar milagres. E acredito que as dores são oportunidades da gente fortalecer as nossas forças e oportunidade de gerar testemunhos. Uau! É aquela coisa, ninguém quer passar por dor, mas já que tá passando, Vambora! bora! O que é que tu quer ensinar, papai do céu? Bora, né? É tanto que quando eu tô levando o pé, eu digo, ô papai, tá doendo, tu tá comigo? Tá, então isso aqui é testemunho. Isso aqui tá me deixando mais forte. O pessoal fala, pastor, é engraçado. Ah, tu tá no meio da perra, às vezes passando por uma dor, e abre o sorriso. Eu, primeiro que o sorriso muda o cenário. Segundo o sorriso, eu tô dizendo assim, tá doendo, mas eu não dou... Tá aí que eu não dou a vazão pro cão. Ele tem raiva de mim, eu tenho mais raiva dele, eu abro o sorriso para dizer assim, eu já mudei esse cenário. E eu também acho assim, que as pessoas querem muita... É muito vitimismo, é muita... Né, que as pessoas tenham pena. Eu não gosto que ninguém tenha pena de mim, eu detesto estar no lugar de vítima. E eu falo muito assim, eu não fui feita para entender nada. Eu quero recomeçar esse novo cenário. E se o Senhor está me permitindo viver isso, é porque o Senhor sabe que eu consigo passar por isso. É isso. Aí passa por cima, gera milagre, gera testemunho, É isso. levanta mulheres. Engraçado, quando as pessoas perguntam assim pra mim, pastora Roberta, qual é a sua maior qualidade? Hoje eu falo sem vergonha, porque às vezes as pessoas, quando dizem, tão lindo teu cabelo, teu sandália foi promoção, sempre com sentimento de mediocridade. Eu falo, a minha maior qualidade é ser uma mulher forte. Mas eu só posso hoje ter essa qualidade, porque um dia eu tive testemunho, passei por dores e hoje eu me encontrei em Cristo. Minha identidade é forte ao ponto de saber que minha maior qualidade é ser forte. Uau. Pronto. Meu Fechou eleitor- o podcast. Meu eleitor disse assim outro dia, né, que você falou, bora. Pastor, eu sempre fui assim, né? Não tenha pena de mim, não. O pau quebrou na Não vida. tenha, não, que eu mas não você tenho, tem- não. Você não tem pena de mim, não. Vambora, que a vida não acabou. Do dia o Heitor falou assim, né? Eu falei, Heitor, pega não sei o que pra mim. Aí ele falou, vambora. Eu falei, né? Aperta o passo, a vida não acabou, não. Nós temos muita coisa para viver. Verdade. Né? Muito bom, Pastora, gente. foi uma alegria tremenda, uma honra, um prazer imenso receber você aqui. Obrigada. Pastora Roberta Magalhães, né? De Fortaleza, veio aqui com o maior amor, com o maior carinho, trazer testemunho tremendo da vida dela, que edificou a nossa fé. Demais. Vou assistir esse prosa algumas vezes. Compartilha com muita gente, tá bom? As Nós vamos amigas deixar- e as inimigas. E é isso, né, amiga? É isso, Mais amiga. uma vez. Graças a Então, Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Obrigada, pastora. Um beijo. Eu quero também pastora. agradecer, viu? Obrigada, pastora Tati, pastora Socorro. E só finalizar com uma mensagem bem simples, porque eu passei tudo isso, eu pude estar aqui hoje com elas, transformando toda a minha dor em milagre. Uau. Estar aqui também é um milagre, é Glória resposta a de Deus. oração e também isso faz parte do meu propósito, poder ajudar mulheres e pessoas a se tornarem a sua melhor versão, vivendo tudo que Deus chamou cada um para viver. Que delícia, né? Beijo. Beijos! Beijos.